Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje, queremos convidar você a pensar no futuro. Vamos falar das mudanças climáticas. Há quem negue, mas o clima no planeta está mudando e as causas e consequências estão se tornando cada vez mais conhecidas. Temperaturas extremas, tempestades ou secas intensas, desgaste e empobrecimento do solo, elevação do nível do mar e derretimento das geleiras são alguns dos reflexos das mudanças climáticas. O assunto é tão importante que no Brasil, desde 2011, temos o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, celebrado em 16 de março, exatamente para chamar a atenção da população brasileira para esse assunto. No programa de hoje, queremos falar das causas, tomar consciência das consequências e ainda descobrir o que cada um de nós pode fazer para contribuir na superação do cenário atual. Para falar sobre este tema, recebemos o Gerson Arraes Neto, que é ambientalista e presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente, conectado conosco direto de Goiânia. Bem-vindo, Gerson. Olá, é uma grande alegria estar com vocês do Ponto 3 e vamos dialogar sobre esse assunto importante aqui, mudanças climáticas, que afetam nossas vidas. Já estamos aqui sentindo tanto, no Brasil. Tá certo, muito obrigado pela participação e também conosco o missionário redentorista, bispo nomeado da Diocese de Livramento de Nossa Senhora na Bahia e também integrante da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, Dom Vicente de Paula Ferreira, direto de Belo Horizonte. Bem-vindo, Dom Vicente. Um abraço, irmão Diego. Então, um abraço ao Gerson, que está conosco. Vamos conversar sobre esse tema tão importante. E desculpe um pouquinho pela minha rouquidão. Não, a voz está chegando muito bem aqui, Dom Vicente. Mas eu começo com o Gerson. Quando a gente fala em mudanças climáticas, alguém vê na televisão e pensa que isso é um problema de outros lugares. Ou, quando acontece uma tragédia, como nós vimos agora nas inundações ali no litoral norte de São Paulo, aí parece que o problema está mais perto. Mas qual o impacto das mudanças climáticas na vida dos brasileiros? Todos nós já estamos sentindo, irmão Diego, os impactos do aquecimento, os impactos do calor extremo, os impactos das secas. Muitas cidades já estão sentindo dificuldade de manter esse abastecimento de água. O impacto dessas grandes tempestades que caem de forma torrencial e causam alagamentos, enchentes nas cidades, muitas vezes fazendo vítimas fatais. As mudanças climáticas, elas são um fenômeno fruto da forma de vida do ser humano que começa a desmatar grandes extensões de área de floresta, retira o petróleo do fundo da terra, onde ele está aprisionado. O petróleo ele é o carbono concentrado, e queima isso através de combustível, seja como gasolina, seja como combustível para aquecimento de calefação. Isso também vale para o carvão mineral, vale para o gás natural. Então, esse carbono a gente queima pelas nossas atividades, pelo nosso estilo de vida, e pela multiplicação da grande quantidade de população que temos no planeta, cada vez maior, e esses gases são emitidos para a atmosfera e eles fazem uma reação com a energia solar, que quando tem pouco desses gases, essa energia ela é refletida, ela passa, ela atravessa o planeta. Mas esses gases, eles se aquecem, eles entram em estado de agitação e eles acumulam essa energia. Então, acaba que eles retêm esse calor e eles aquecem o planeta. Isso é um fenômeno natural, é um fenômeno importante em si, não tem problema, é um fenômeno importante para a vida no nosso planeta, mas como a gente emite demais esses gases, retira ele das árvores, retira do solo e manda para o ambiente, eles aquecem de uma forma que nossa ecologia, nosso planeta, a vida no planeta não está preparada. Então essas transformações começam por esses grandes eventos climáticos, pela mudança do clima, regime de chuvas,
secas, o nível de água dos mares, mas à medida que isso fosse agravando, fosse aumentando esse aquecimento, a gente vai ver efeitos muito mais graves e outros efeitos muito maiores, com muito mais potencial de danos para as infraestruturas, para a vida, para as cidades, para as plantações, para a geração de alimentos. Então, é um risco muito grande que todos já corremos e já sentimos. Estamos sentindo ainda. Parece que ninguém mais acha isso uma bobagem. Está todo mundo sentindo mudanças, mas a gente está sentindo que isso está se agravando cada dia mais. Gerson, é interessante o exemplo que você dá, porque até quando a gente fala dessa questão, por exemplo, na agricultura, né? A gente constantemente encontra notícias de recordes na produção de grãos, recorde na produção no campo, mas não sabe o quanto para conseguir esses mesmos recordes tem se interferido no clima, destruído matas nativas para poder expandir essa produção. E isso também tem consequência, né? Os recordes na produção do campo, ele tem mais a ver com a abertura de novas áreas. Então, eles estão avançando a fronteira agrícola sobre o Cerrado, aqui, né, sobre a parte central do país, e entrando, inclusive, na Amazônia, com produção de grãos. A produtividade também ela aumenta pela incorporação de tecnologia. Então, você tem essas grandes máquinas, você tem desenvolvimento genético das sementes. Então, esse recorde de produção e essa tecnologia também vai se adaptando a essas mudanças climáticas. Então, enquanto existem condições, ela vai se ajustando, vai procurando, mas a gente corre o risco de ter problemas com produção de alimentos a partir do aumento do período de seca, que já tem sido experimentado em alguns lugares do país, especialmente lá em Mato Grosso, por causa da diminuição de umidade que a Amazônia espalha pelo continente, né? Então, o desmatamento da Amazônia pode ser um grande gatilho para dificuldade de produção de alimentos. E nós não estamos dizendo, irmão Diego e Dom Vicente, daqui a 30, 40 anos. Nós estamos falando daqui a 5, 10 anos. Olha. É sério desse tanto. O negócio não é para longe. É um tiro curto. E aí eu chego nessa questão do tempo, numa pergunta para Dom Vicente, porque o senhor, inclusive, é um militante para nos ajudar, a sociedade, a tomar consciência dessas coisas. Agora, como dizer isso, por exemplo, para gerações mais jovens, que talvez não percebam a longa duração do que nós já perdemos e aquilo que precisamos fazer? Como dar consciência para as novas gerações daquilo que nós já perdemos e ainda poderemos perder do jeito que nós estamos vivendo nesse planeta? Eu creio, irmão Diego e Gerson, essa explanação da leitura da realidade que o Gerson fez realmente é o que está acontecendo conosco. A gente parte aí da Laudato Si, que tem uma aguda análise do que está acontecendo com o nosso planeta, e isso tem raízes humanas. Não adianta nada eu ficar nesse estilo de vida que aumenta a produção, mas acaba com a água, polui o ar. Isso vai mudar está mudando toda a nossa vida nesse planeta. Eu creio, irmão Diego, que não é difícil conscientizar as novas gerações, porque é um tema que está no nosso corpo, está no ar que respiramos, nos vírus, nas pandemias. Então, basta que a gente tenha coragem, enquanto adultos, de dizer a eles um pouco da realidade, não ficar fingindo que a gente tem aparelhos, tecnologias maravilhosas que vão impedir isso, se a forma de vida continuar assim tão capitalista, porque a palavra que o Gerson disse é essa. O nosso sistema de vida é baseado na produção, mas é uma coisa sem sustentabilidade. E o jovem está sentindo isso na pele, não é mesmo? A gente já tem um índice aí, por exemplo, de doenças, que eles já participam disso. Então, eu creio que falar uma linguagem simples nas escolas, agora para nós, igreja, eu penso que o tema da ecologia integral, ele precisa entrar nas nossas catequeses também. Como está entrando aqui nesse programa, na TV, precisa também ganhar lá os manuais de das crianças, dos adolescentes, dos jovens.
Nós não temos só o catecismo oficial da igreja, tem também a catequese socioambiental, que é uma doutrina da igreja. Então, isso, acho que é um caminho importante esse. Nossas liturgias, nossa caminhada de fé precisa de incorporar esse tema, sobretudo com a responsabilidade de a gente envolver as novas gerações na mudança que nós precisamos. O Papa diz na Laudato Si que nós precisamos urgentemente de uma conversão ecológica. Dom Vicente, eu tinha até separado essa pergunta mais para frente, mas eu vou antecipar. Porque há quem pense que a religião não tem nada a ver com isso, que a religião não deve se meter nessas questões econômicas e ambientais. Eu até já ouvi uma pessoa dizer claramente que padre não deve ser ecologista. Então eu queria que o senhor falasse qual a relação que existe entre a profissão da fé cristã, o compromisso com o evangelho e o cuidado com o planeta. Nós temos uma fé baseada principalmente num Deus criador, que viu que tudo era bom. Os relatos da palavra de Deus mostram a beleza da criação, e Deus fez aliança, está lá em Gênesis, com toda a criação, não foi só com o ser humano, não. Com as águas, com os animais. Então esse Deus criador, é Ele que nos dá de presente Jesus Cristo, que é nosso Redentor, e que também se faz, na linguagem paulina, o Senhor, o princípio, o fim de todas as criaturas, né? Nele, por Ele, para Ele, todas as coisas foram feitas. Então, eu penso, irmão Diego, que eu sempre digo, a minha militância política em prol da ecologia integral, em prol do meio ambiente, ela tem uma raiz primeira em minha fé. Não é uma causa partidária, simplesmente, é porque se a Laudato Si diz que a gente tem que viver uma conversão ecológica, é porque nós estamos imersos num pecado ecológico. Que significa isso? O sistema de vida tirou Deus do centro e colocou o capital, dinheiro, poder, o sucesso, toda a ganância, o acúmulo, a produção. E nós esquecemos, então, de que nós não somos donos dessa história. Outro dia, na liturgia, nós lemos aquele texto da árvore do bem e do mal. É isso que nós estamos fazendo. Entrando no espaço que é próprio de Deus, ou seja, Ele é o princípio das coisas. Ele criou tudo maravilhosamente interconectado. E nós estamos fragmentando, cortando para os nossos próprios interesses. Claro que o desenvolvimento é possível, claro, mas do jeito que está sendo, não é desenvolvimento, porque os cientistas dizem aí que esse sistema capitalista está em função, sobretudo, de 1% da humanidade global que está dominando o nosso planeta, e os outros 99% estão aí passando um aperto para sobreviver, quando não estão na miséria, na fome. Então essa água, esse recurso, essa mudança climática, ela não está sendo causada por todos nós, não, principalmente por um comando desse sistema que é extremamente ganancioso, uma elite gananciosa que está destruindo a nossa terra. Vamos partir da palavra conversão, que o Dom Vicente fundamentou muito bem como parte da nossa vida de fé, e estamos em uma programação, uma televisão que tem programação e um público que busca conversão, e tem que lembrar que a conversão tem que tocar também essa área da vida. Aí, Gerson, tem vários estudos de várias correntes científicas por aí que comprovam o impacto das mudanças climáticas, o que a gente perdeu e tal. Aí a pergunta é, o que dá para reverter? O que ainda dá para salvar? Ainda dá para salvar alguma coisa? O que a gente já perdeu? Essa é a pergunta, irmão Diego, que tem sido mais feita dentro dos fóruns e desses espaços de debate, especialmente das conferências das partes das Nações Unidas, que são essas reuniões que são feitas quase anualmente, às vezes por um ano ou outro, para discutir como a gente faz para combater, para reverter esse processo. Nós temos um acordo realizado em Paris de manter o aquecimento a 1,5 graus centígrado. Nós já alcançamos neste ano agora 1,1 grau Celsius de aquecimento, em média do planeta todo.
E esse aquecimento ele se acelera, ele não vai ficando, não está sendo controlado. Mesmo se a gente parasse agora de emitir, ele ainda permaneceria algum tempo se acelerando. Então, o que a gente faz agora ele não tem efeito imediato, o efeito ele é responsível, ele é diluído no tempo. Então, assim, o que as Nações Unidas desenvolveram como cartilha para as cidades, para as localidades fazerem? O primeiro desafio todo mundo precisa se adaptar, não tem mais como a gente correr do problema. Então, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, além de tentar plantar cada vez mais árvores para concentrar, para reter o carbono, retirá-lo da atmosfera, nós precisamos adaptar as infraestruturas, adaptar as cidades, adaptar o nosso modo de vida a essa questão das mudanças climáticas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar a matriz energética, a forma como nós consumimos energia. Nosso estilo de vida, tudo que a gente faz tem a ver com a energia. Esse computador pelo qual eu estou falando está ligado na energia, a iluminação, tudo aqui que a gente faz tem a ver com a energia, produção de alimentos, andar com o carro, né? Pegar o carro, se deslocar, transporte, mesmo que use ônibus, gasta óleo diesel. Todas essas atividades precisam ser repensadas, né? A forma como você gera energia para garantir essas atividades, para que a gente use formas que não emitam gases de efeito estufa. Para você ver como é tenso, irmão Diego, até as hidrelétricas emitem metano, porque quando elas alagam aquelas imensas áreas de mata, de floresta, aquela árvore que ficou lá submersa, ela vai se apodrecendo, ela vai se degradando e ela emite metano. E metano ele aquece 20 vezes mais do que o gás carbônico, que é o nosso principal gás gerador de efeito estufa, mas o potencial do metano é muito maior. Né? Por uma molécula aquece 20 vezes mais do que uma molécula de gás carbônico. Então, assim, precisa, primeiro, mudar o jeito de consumir energia, de produzir energia. Então, quem tiver condições, instalar sistemas, por exemplo, de geração de energia fotovoltaica, não é? Isso já é um grande passo. Acho que a igreja, inclusive, deve liderar esse processo de conversão energética das suas paróquias, dos seus salões, dos seus espaços físicos, para parar de consumir a energia, consumir menos energia que vem da rua e gerar energia elétrica. Uma das coisas que a igreja pode fazer, mas que as pessoas também podem fazer em casa. A gente ainda não tem no Brasil, isso também é uma questão que precisa de pressão política, uma multiplicação da produção dos carros elétricos, que podem usar essa energia solar para se movimentar, ao invés de usar a gasolina, que é um combustível fóssil, né, gerador de efeito estufa. Então, usar também etanol no lugar da gasolina também é positivo, apesar do etanol também ter seus problemas na sua cadeia de produção, né, de ultraexploração do solo, de monopolização do acesso à terra rural, mas ele ainda é melhor para efeito estufa, para mudanças climáticas, é melhor do que a gasolina. E a gente precisa de uma mudança. Você sabe que tem CNPJ os responsáveis, bom dia. Uhum. Assim, 60% dos gases do aquecimento foi provocado por poucas empresas de petróleo. Desde a Revolução Industrial, 1850 até aqui, são menos de 10 empresas que são responsáveis por 60% do aquecimento. Interessante. E aí é o que o Dom Vicente fala. Não tem como culpar as pessoas em casa, seja por deixar a torneira aberta, seja por deixar o fogão ligado, cozinhar um negócio mais tempo. A gente tem... É um debate que precisa ser mundial, sim, precisa ser mais profundo do que isso, e isso passa por uma conversão com as grandes corporações, com os países. Não é à toa que estão lá os países discutindo nas conferências de parte, e eles não conseguem chegar em acordo porque as corporações hoje são maiores que os países, e elas mandam nos países. É interessante. E elas não estão querendo...
Sim, eu queria só complementar, até para a gente poder avançar um pouco mais, passa, claro, por mudanças de hábitos de cada pessoa, usar menos o carro com combustível fóssil, buscar uma nova fonte de energia para abastecer com eletricidade a casa. Por exemplo, o nosso Santuário do Divino Pai Eterno já está todo coberto com as placas de energia fotovoltaica, então já é um começo. Mas isso é importante fazer, mas há uma ação política que precisa ser feita de mudança de matriz energética na sociedade. E aí, Dom Vicente, muitos especialistas e quem é engajado na área já discursou bastante sobre como o nosso país e vários outros países regrediram na política ambiental durante os últimos anos. Não só durante o último governo, porque até é anterior ao governo que se encerrou agora no final de 2022. Mas se percebe um movimento de mudança, não somente no governo brasileiro, mas em outras grandes nações, de um maior compromisso com relação às mudanças climáticas? Como é que o senhor observa? Tudo que foi dito aí pelo Gerson, da urgência da mudança, o Papa Francisco diz, dá tempo de mudar, mas esse tempo é agora, está muito devagar. Ainda mais porque essa é uma grande verdade, as políticas nacionais são praticamente dominadas por grandes corporações internacionais, grandes empresas, né? Grandes negócios internacionais. Isso é que tem causado grande impacto no globo. Então, por isso, eu penso, irmão Diego, que, claro, no governo brasileiro acho que há uma mudança sim, mas não podemos esquecer que a gente continua lutando, porque a pauta do extrativismo, do desmatamento vai continuar se a gente não incidir com resistências. Não está tudo resolvido, porque o capital continua aí, precisando de commodities, de mercadoria, de produção. Então, eu penso que esse tema não tem jeito. Vão até reclamar com a gente, nós estamos no espaço aqui de TV Católica. Lá vem eles com questão de política. Essa questão se resolve no campo político. Ou seja, se as nossas paróquias, dioceses, se a nossa igreja no Brasil não fizer também um grande enfrentamento político dessas grandes corporações, nós vamos ter poucos resultados. Inclusive, algumas possibilidades da gente fazer até algum boicote. Não, nós não vamos consumir esse produto. Imagina uma arquidiocese toda, uma diocese toda dizendo, não, aqui não vai ter esse tipo de consumo. E a gente tem força para enfrentar isso. É aquilo que a gente fala no campo das ciências sociais, se há uma hegemonia global, nós temos que fazer uma contra-hegemonia. Só que a hegemonia ela age muito espertamente com redes, com organizações, e nós precisamos nos organizar para ser contra-hegemonia. Por isso que não dá para eu simplesmente me contentar e gastar pouca água. Eu preciso participar de um grupo de discussão do meu município, plano diretor, o rio que passa na minha cidade. Eu preciso, como cristão, ter esse lugar. Me parece que isso é um pouco difícil as pessoas entenderem, que isso é profundamente um gesto de fé. Cuidar da casa comum, uma atitude de fé, é contribuir com o amor de Deus, que fez tudo tão lindo para nós. Então, eu penso que o engajamento político nesse campo da ecologia integral, das mudanças climáticas, ele tem que ser muito mais acelerado. Nós não podemos deixar isso só por conta dos nossos governantes decidirem, não. A força popular tem que ser mais realmente, tem que aparecer mais. E a nossa igreja, por exemplo, teria uma grande oportunidade de ajudar, porque olha quantas comunidades, quantos conselhos nós temos, rádios, TVs, quantas campanhas nós fazemos. Então, eu penso que isso daí vem, essa mudança, de uma organização popular. Não é uma questão só de mudança de governo. Eu temo muito que as pessoas, por exemplo, nesse governo atual, presidente, né, que nós mudamos, se acomodem achando que está tudo resolvido. As causas climáticas continuarão sendo grandes desafios para a gente. Grandes.
E para usar o jargão, né, a luta continua, né? Não se resolve na urna, porque a força que faz com que as coisas estejam como estão extrapola aquele que ocupa o poder, né? Está introjetado na máquina estatal. Isso não é só no Brasil. Mas eu quero, para concluir, lembrar que o Papa Francisco aprovou a adesão da Santa Sé à Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e ao Acordo de Paris. Na encíclica Laudato Si, Francisco escreveu: enquanto a humanidade do período pós-industrial talvez seja lembrada como uma das mais irresponsáveis da história, espera-se que a humanidade do início do século XXI possa ser lembrada por ter assumido generosamente suas responsabilidades. Palavras fortes do Papa Francisco. O tempo acabou, mas o assunto continua e eu espero ter despertado a curiosidade do telespectador em aprofundar o tema e assumir esse compromisso. Muito obrigado ao Gerson Arraes Neto, ambientalista, presidente da ARCA, pela participação. Muito obrigado e parabéns pelo engajamento nessa questão tão importante para a humanidade. Eu agradeço todo o diálogo contigo, irmão Diego, e também com o Dom Vicente. Fantásticas as falas dele, e eu vejo a Igreja Católica como uma luz que pode iluminar esse futuro, que evite essas crises. Obrigado, Gerson, e obrigado a Dom Vicente. Boa missão, tanto lá na Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, espero que ela se renove, e também agora na nova missão na Diocese, lá na Bahia, Livramento de Nossa Senhora. Eu estou entrando lá na Bahia, no Nordeste, ali é a Chapada Diamantina também, tem a parte do sertão, tem a Chapada conhecida como a Caixa d'Água da Bahia. Teremos muito trabalho lá na defesa do meio ambiente. E lembrando uma expressão já conhecida do Papa Francisco, não é possível a gente ter um corpo saudável no planeta doente. Por isso, cuidar da vida humana é um preceito cristão absoluto, né? Cuidar da nossa vida humana é também cuidar de todas as espécies, de toda a vida nesse planeta. Irmãos e irmãs, cuidando da nossa casa comum. Um abraço, irmão Diego, e a todos que nos acompanham. Abraço, Vicente, abraço, Gerson. Um abraço a você que acompanha o Ponto 3 de hoje e até a próxima semana.